Por séculos, a Arca da Aliança tem despertado fascínio, medo e curiosidade. Um objeto sagrado, descrito na Bíblia com detalhes minuciosos, mas envolto em mistérios que atravessaram gerações. A Arca não era apenas um símbolo religioso. Para muitos estudiosos, ela representava poder, tecnologia e a presença direta de Deus entre os homens. Mas o que realmente aconteceu com a Arca? Onde ela está? Como um objeto tão importante simplesmente desapareceu da história? Nesse vídeo, vamos mergulhar profundamente nos segredos da Arca da Aliança. E talvez você nunca mais veja esse tema da mesma forma. A Arca é apresentada no livro de Êxodo. Deus ordena a Moisés que construa um artefato de madeira de acácia, revestido de ouro puro por dentro e por fora. Suas dimensões eram claras. Aproximadamente 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. A tampa, chamada de propiciatório, também feita em ouro maciço, teria 2 querubins com asas estendidas sobre ela. Não era apenas um baú. Era, segundo o texto bíblico, o ponto exato onde Deus falava com Moisés. Imagine isso. Um objeto físico, tocável, através do qual a voz divina se manifestava. Que tipo de energia, de manifestação, acontecia dentro daquela caixa? Dentro da arca estavam as tábuas da lei, os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus. Mais tarde, foram colocados ali o pote com o maná e a vara de Arão que floresceu. Esses itens não eram meros símbolos, eram testemunhos de eventos sobrenaturais. E onde a arca era colocada, a presença de Deus se manifestava de forma tão intensa que ninguém podia simplesmente se aproximar. Em diversas passagens, quem tocava a arca de forma indevida morria no mesmo instante. O caso mais famoso é o de Uzá, que tentou segurar a arca quando ela balançou em uma carroça e caiu morto na hora. Isso levanta perguntas que ecoam até hoje. Aquilo era um fenômeno espiritual? Ou era algum tipo de energia desconhecida, talvez até perigosa? Ao longo do Antigo Testamento, a arca aparece como o centro da fé e da vitória de Israel. Uma das cenas mais impressionantes acontece quando o povo atravessa o Rio Jordão. Assim que os sacerdotes, carregando a arca nos ombros, puseram os pés na água, o rio simplesmente parou de correr, abrindo caminho para que toda a nação atravessasse a seco. A mesma arca esteve no centro do episódio mais famoso de todos, a queda das muralhas de Jericó. Durante 7 dias, o povo marchou em silêncio ao redor da cidade, carregando a arca, até que no 7º dia, após o toque das trombetas, as muralhas ruíram. Não caiu uma parte, não abriu uma brecha. O texto diz que toda a muralha desabou. O que realmente aconteceu ali? Foi intervenção divina pura? Ou existia algo mais complexo por trás da arca, algo que ainda não compreendemos? A arca também era temida pelos inimigos de Israel. Quando os filisteus a capturaram, uma série de desgraças caiu sobre eles. Tumores, pragas e destruição. A situação ficou tão insustentável que os sacerdotes filisteus decidiram devolver a arca. E quando decidiram como devolvê-la, fizeram algo curioso. Colocaram a arca em uma carroça e amarraram 2 vacas que acabavam de parir. Por instinto natural, essas vacas deveriam ficar com seus filhotes. Mas, contra toda lógica, elas seguiram em linha reta para Israel, como se fossem guiadas por uma força invisível. Até os inimigos reconheceram. Aquilo não era normal. Depois, a arca passa a ser guardada pelo rei Davi e, posteriormente, colocada no templo construído por Salomão, uma das estruturas mais grandiosas da história antiga. E aqui começa o maior mistério de todos: o desaparecimento da arca. Quando os babilônios destruíram Jerusalém e incendiaram o templo, tudo foi levado, saqueado, registrado, exceto pela arca. Nenhum documento da época, nenhum registro babilônico, nenhum texto extrabíblico menciona que ela foi levada. É como se, de repente, a arca simplesmente tivesse sumido. Existem teorias, muitas teorias.
Uma das mais difundidas diz que Jeremias, o profeta, teria escondido a arca em uma caverna antes da invasão. O livro de Macabeus, embora não faça parte do cânon judeu, menciona que Jeremias teria sido instruído por Deus a levar a arca para o Monte Nebo, onde Moisés avistou a terra prometida, e que ela permaneceria lá até que Deus reunisse seu povo novamente. Seria possível que a arca ainda esteja enterrada em algum ponto do deserto da Jordânia? Outra teoria famosa diz que a arca foi levada para a Etiópia. A Igreja Ortodoxa Etíope afirma, há séculos, que guarda a verdadeira Arca da Aliança na cidade de Aksum, em uma pequena capela protegida por apenas um guardião, um monge que dedica a vida inteira a vigiar o objeto. Ele é o único autorizado a vê-la. Ninguém mais. Nenhum historiador, arqueólogo ou líder religioso pode confirmar. Ainda assim, a tradição etíope é tão forte que todos os anos milhares de pessoas fazem peregrinações até o local. O mistério persiste. Seria a arca etíope a verdadeira arca bíblica? Ou apenas uma réplica antiga, reverenciada ao longo dos séculos? Outra possibilidade intrigante afirma que a arca foi escondida por Salomão em túneis secretos sob o templo. Relatos de antigos rabinos falam de câmaras subterrâneas construídas especialmente para proteger itens sagrados. Recentemente, estudos arqueológicos revelaram que, realmente, existem estruturas e túneis sob o que restou do templo. Mas a escavação naquele local é praticamente impossível por causa de tensões religiosas e políticas. Talvez a arca esteja ali, intacta, a poucos metros de onde milhões de pessoas passam todos os anos, mas inacessível à humanidade moderna. E existe ainda uma teoria mais ousada, a de que a arca não era apenas um objeto espiritual, mas uma tecnologia avançada. Alguns estudiosos sugerem que sua construção, em madeira revestida de ouro por dentro e por fora, poderia formar algo semelhante a um capacitor elétrico gigante. Isso explicaria por que tocar a arca era mortal, por que ela produzia efeitos sobrenaturais e até porque era transportada por varas, para evitar contato direto. Essa teoria sugere que a arca concentrava energia eletromagnética em níveis que hoje consideraríamos extremamente perigosos. E se o falar com Deus fosse, de alguma forma, uma manifestação física de radiação, som, eletricidade ou algum fenômeno incompreensível para a época? Indo ainda mais longe, alguns pesquisadores que estudam textos antigos afirmam que a arca poderia ter sido usada como arma. Em 2 Samuel, existe a descrição de que, quando a arca chegava ao campo de batalha, Israel vencia guerras impossíveis. Em outras culturas, há registros de armas divinas que produziam luz, calor e destruição. Essa linha de pensamento é polêmica, mas levanta uma questão. Será que a arca era simplesmente um símbolo religioso, ou era muito mais do que isso? O fato é que, após a destruição do templo, a arca desaparece completamente dos registros bíblicos. O povo judeu fala do desejo de ver a arca novamente, especialmente na construção de um futuro terceiro templo, mas ninguém sabe onde ela está. Existem pistas, rumores, tradições antigas, mas nenhuma prova concreta. Agora, pense comigo. Se a arca fosse descoberta hoje, o impacto seria inimaginável. Estamos falando de um dos objetos mais sagrados da humanidade. Uma descoberta dessas abalaria religiões, governos, a arqueologia, a ciência e até a geopolítica. Seria a maior descoberta da história moderna. Você consegue imaginar o que significaria encontrar a arca intacta, com as tábuas da lei dentro dela? Ou descobrir que ela possuía algum tipo de energia ainda não compreendida pela ciência atual? O mundo inteiro pararia. E talvez seja por isso que, ao longo dos séculos, tantos governantes, impérios e até organizações secretas demonstraram interesse em encontrá-la. Dos cavaleiros templários aos nazistas, da Igreja Católica a arqueólogos modernos, todos, de alguma forma, já foram associados à busca pela Arca da Aliança. É o tipo de objeto que mistura fé, história e poder.
Mas aqui está uma reflexão profunda. Se Deus realmente ordenou que a arca fosse escondida, talvez não seja para ser encontrada agora. Talvez sua revelação esteja ligada a eventos futuros, proféticos, que ainda não aconteceram. Em muitos textos judaicos e cristãos, existe a ideia de que a arca ressurgirá no fim dos tempos como um sinal divino. Seria apenas uma crença tradicional? Ou existe um fundamento espiritual nisso? O mistério permanece. A Arca da Aliança continua sendo uma das maiores incógnitas da história humana. Sabemos como ela foi construída, onde esteve, o impacto que causou. Mas não sabemos onde está agora. E quanto mais o tempo passa, mais esse enigma ganha força. Talvez esteja escondida em uma caverna, trancada em um templo subterrâneo, guardada por monges, enterrada sob a areia do deserto ou até perdida para sempre. Ou talvez esteja mais perto do que imaginamos. O que sabemos é que a arca representa algo que vai além de religião ou arqueologia. Ela simboliza a busca humana pelo divino, pelo inexplicável, pelo mágico. Ela nos lembra que, mesmo em um mundo dominado pela tecnologia, ainda existem mistérios que desafiam nossa compreensão. E talvez seja justamente isso que torne a história da arca tão fascinante. Ela nos conecta com uma era em que o céu parecia tocar a terra, e o impossível acontecia diante dos olhos humanos. Até hoje, milhares de pessoas ao redor do mundo continuam buscando pistas, estudando textos antigos, explorando cavernas, analisando mapas. A arca permanece invisível, silenciosa, intocável, mas viva na imaginação coletiva. E enquanto não for encontrada, continuará sendo um dos maiores mistérios da humanidade. Talvez, um dia, a verdade venha à tona. Talvez a arca reapareça no momento exato em que o mundo mais precisar. Até lá, só nos resta investigar, questionar e manter viva a curiosidade. Porque, no fim das contas, a Arca da Aliança não é apenas um objeto perdido. É um convite eterno para explorar o desconhecido.